Seja muito bem-vindo ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Nessa semana nós estamos conversando a respeito de um tema que é muito frequente nos nossos dias, que certamente, se você não passou por ele, você conhece alguém que passou, e como todos os outros, é muito importante nós estarmos preparados para responder biblicamente a esses desafios que surgem na nossa vida. Estou falando sobre depressão, estou falando sobre essas chamadas enfermidades da alma, essas doenças que nos inquietam por dentro e que tomam o nosso coração, tomam a nossa mente, trazem tanta dificuldade para as nossas vidas. E nós queremos olhar para isso através de uma perspectiva bíblica, cristã. Então a pergunta que foi enviada para nós nessa semana é a seguinte: afinal de contas, cristão pode ter depressão? Ou seja, alguém que tem depressão está com problema na sua fé ou é apenas uma questão de saúde? Para lidar com isso e para falar sobre esse assunto, eu convido meu amigo Tiago Henrique, que está aqui conosco. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Thiago Jordão, TJ, né? Cara, que prazer estar aqui, bater esse papo contigo, trazer um tema importante e pedindo aí a direção do Senhor nesse tempo. Legal, muito obrigado pelo convite, que seja um tempo aí edificante para quem está nos ouvindo. Amém, certamente será. O Tiago, para quem não o conhece, ele é pastor, ele também tem atuado especialmente nos últimos anos nessa área de aconselhamento bíblico, de aconselhamento cristão, tem desenvolvido também um projeto de um núcleo de aconselhamento e por isso que ele é uma pessoa super indicada para conversar sobre esse assunto conosco. Tiago, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: quando as pessoas dizem que nos nossos dias nós percebemos um aumento dessas enfermidades das quais antes nós não ouvíamos falar, isso é verdadeiro? Isso de fato é algo recente? Ou é algo que antigamente as pessoas passavam por esse tipo de situação, mas não enxergavam da forma que é enxergado nos dias de hoje? Cara, existe realmente, né, uma crescente com relação à perspectiva do que é depressão e também do diagnóstico hoje. E você tem alguns fatores para isso, né? Alguns fenômenos que aconteceram durante a história. Inclusive, né, tem um livro muito legal que chama A História da Melancolia, de dois professores da USP, da parte de psiquiatria e psicologia, que eles descrevem assim, qual que era a visão da melancolia desde o tempo bíblico até os dias de hoje, né, da modernidade. E é interessante que várias questões atribuem para os diagnósticos hoje elevado, né, inclusive muitas pessoas com relação a isso. Primeiro, é o próprio diagnóstico cultural popular, né? Então, quem nunca acordou de manhã e falou, poxa, eu tô meio deprê hoje, né? Ou então você tá triste, alguém diz assim, acho que você tá com depressão, melhor você procurar um médico. Então existe o conceito popular, né, bem do que é e do que não é a depressão. Então às vezes é a falta de conhecimento relacionado ao tema, as pessoas acabam se autodenominando depressivas e procurando médico, enfim, alguém que ajude. Então esse é um fator que contribui, às vezes o desconhecimento e a questão de ser popular, né, o tema, enfim. Uma outra questão que contribui é o fenômeno que acontece principalmente no diagnóstico clínico incompleto, né, que existe, e por associação de casos, né? Ou seja, no tempo da pandemia que nós vivemos hoje, por exemplo, que teve um grande aumento, aí, inclusive isso é muito falado, né, de pessoas que estão em casa, enfim, vivendo esse tempo, existe essa ideia por causa da forma dos diagnósticos que também são feitos, né, conforme os anos aí passados. Nós temos o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, que com o tempo, né, ele foi reclassificando e classificando outras questões de melancolia, tristeza e tudo mais. Então, eu acho que a fragmentação do conceito, do diagnóstico, né, da classificação, isso ajuda nos casos, né, no aumento dos casos. E existe também um terceiro fator, né, você tem um fator popular, tem uma questão clínica, e você tem um fator de filosófico. Em que sentido? Em como as pessoas enxergam a tristeza, né? Em como as pessoas lidam com a tristeza. Então a tristeza, a um certo período, fazia parte da vida do homem e ele deveria lidar com aquilo. Hoje as pessoas lutam, né, para não ficar triste em tempo nenhum. Então a cosmovisão a respeito da melancolia, da tristeza, é também um fator que envolve, né, que traz hoje especificamente uma questão de diagnóstico. Isso varia de país para país, por exemplo, né? Você pega países europeus que têm uma visão com relação à tristeza, você pega a tribo indígena que tem uma visão diferente sobre a tristeza, e você pega o cara urbano que ele tem uma visão diferente. Então isso também contribui para o crescente número de casos, né, casos diagnosticados com depressão.
Sem dúvida, a gente talvez poderia olhar de todos esses fatores que você comentou aí, me chama sempre a atenção esse terceiro, porque a gente certamente teve momentos da história muito mais depressivos, vamos dizer assim, do que os nossos, né, em que as circunstâncias da história, elas julgavam muito mais razões para que pessoas se sentissem nessa depressão realmente, mas acontece que os nossos dias a gente evita a todo custo qualquer tipo de tristeza, né? Para mim foi um achado incrível quando recentemente aquele filme foi lançado, aquela animação Divertidamente, porque acho que foi o primeiro filme que eu vi em muito tempo que trazia uma valorização, digamos assim, ou pelo menos a aceitação da tristeza como uma emoção válida dentro do nosso comportamento humano e que não deveria ser desprezado e fugir dela a todo custo, né? Exatamente. Eu lembro desse desenho, ele é muito legal porque ele traz realmente esse conceito, e você vê que nas escrituras também nós temos um conceito de que a tristeza faz parte, né, do homem, quer dizer, o homem precisa, eu acho que até é difícil falar isso, até estranho falar isso, soa como estranho, mas nós precisamos de tristeza, né? Nós temos, por exemplo, Paulo falando em 2 Coríntios 7, que a tristeza conforme o Senhor, quer dizer, existe uma tristeza que o próprio Deus opera em nós, com um fim específico. Qual é esse fim? Nos levar para o arrependimento, né? Então, esse rejeitar, né? As pessoas estão querendo rejeitar a tristeza porque exatamente vive num conceito de vida onde ser triste não faz parte. Quer dizer, a tristeza é de forma geral, ruim, né? Negativa. Mas quando nós olhamos biblicamente para aquilo que é a tristeza e o quanto ela contribui para o nosso caráter, isso você vê historicamente, né? Quer dizer, os pais antes deixavam seus filhos ficarem tristes, hoje já não pode mais, e o pai faz de tudo para que seu filho fique feliz, não tenha nenhum tipo de frustração. Então isso, obviamente, contribui, porque quando ele chega na fase da adolescência, juventude, na fase adulta, o que acontece ali? Você tem um cara que não consegue lidar com os sentimentos de tristeza. Inclusive, né, nós temos aí um dos conceitos com relação no próprio DSM-5 e também no conceito bíblico, né, de depressão, que é um sentimento paralisante, que é um mau enfrentamento, né, ou então adaptação à realidade, inclusive, principalmente do sofrimento. Então a pessoa, ela pensa assim, eu não consigo lidar com esse sofrimento, esse sofrimento é além do que eu posso suportar, então ela começa a usar meios para lidar com isso, e aí chega a um estado de tristeza e até mesmo aquilo que nós conhecemos como depressão. Sem dúvida, Thiago. E você tem atuado nisso, você faz parte, né, de um ministério que aconselha pessoas, então você recebe pessoas com diversas situações e essa é uma delas. O que você diria para nós que pode ser um bom indicativo, ou o que você costuma aconselhar as pessoas para fazer essa diferenciação, para saber até que ponto aquilo que eu estou sentindo é uma tristeza e eu devo lidar com ela, ou até que ponto já é algo que eu devo me preocupar e buscar um tipo diferente de solução? Sim, legal a pergunta, e até mesmo porque as pessoas acabam, tipo, ela fica triste um dia, ela acha que ela já está ali com depressão, né? Quando a gente fala de depressão, Thiago, a gente está falando de sintomas, né? Então a gente não está falando de uma causa que é alcançável, ou que é vista, ou que é, por exemplo, você tem ali os parâmetros para dizer, não, isso daqui é o que causa, ou isso daqui é o que é a raiz ali, enfim. Mas, claro que, olhando de uma forma bíblica, a gente consegue lidar com isso, mas nós estamos falando de sintomas aqui, né? Esses sintomas, né, quando que é preocupante no sentido de que, poxa, talvez eu estou sentindo uma tristeza, o qual não estou lidando bem com ela e eu preciso de ajuda. Eu acho que uma única palavra que pode nos ajudar a esclarecer isso é paralisante. Quer dizer, quando eu chego no nível de tristeza, eu não consigo mais cumprir tarefas simples, como, por exemplo, tomar um banho, escovar o dente, ou até mesmo ter vontade de trabalhar, aliás, nem ter vontade, mas ir trabalhar, cumprir as minhas obrigações dentro de casa, na igreja. Então, é quando a tristeza toma a minha vida de uma tal forma que eu paraliso e eu não consigo responder aos estímulos exteriores, né, que as pessoas estão dizendo, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Isso é importante pensar, porque quando a pessoa é tirada da sua rotina de normalidade. Porque sentir tristeza, nós falamos, é uma questão comum, né? É uma construção antropológica, inclusive bíblica, inclusive filosófica, né? Nós falamos um pouco sobre isso. Então, mas quando isso me afeta ao ponto de que eu não consigo cumprir tarefas básicas, isso se torna um elemento preocupante que eu devo procurar, então, ajuda
para entender que talvez o nível de tristeza tenha crescido a tal ponto que eu não consigo mais viver. Então aí você tem um problema. E às vezes até se você entende que essa tristeza, você continua, né, vivendo as tarefas, mas de certa forma ela persiste ali, é importante talvez pedir ajuda para que se tenha uma visão diferente talvez do que você tenha tido com relação à perspectiva do que você está vivendo naquele momento da sua vida. Entendo. E existe alguma relação entre aquela tristeza que eu sei a causa dela e aquela tristeza ou aquele sentimento depressivo que vem sem uma razão aparente? Olha, toda tristeza, o sintoma da tristeza, sempre obviamente vai ter uma razão, né? É claro que algumas podem ser bem pontuais, né? Eu fiz uma coisa errada, eu pequei, ou eu ofendi alguém, ou eu não cumpri o que eu deveria ter cumprido, ou eu então olhei uma situação e fiquei triste por aquilo, ok, eu consigo identificar. E realmente existe algumas pessoas que chegam e falam assim, eu estou triste e não sei por quê. Mas normalmente no atendimento de aconselhamento bíblico, a pessoa ela descobre a causa, né? Às vezes não é uma causa exterior, e a maioria das vezes não é, mas é uma causa interior. Talvez ela tenha uma perspectiva da vida que ela gostaria de alcançar, ela não alcança, então ela começa a girar em torno de uma insatisfação e aquilo vai causando tristeza e ela não consegue encontrar o fio da meada, de onde aconteceu isso, mas ela entende então que ela está triste. Então existe, né, essa diferença, mas a causa normalmente ela é descoberta, né, ela é trazida à luz das escrituras, né, com relação ao cuidado, e ainda que, né, falando assim, ainda que eu não saiba, né, o motivo, eu tenho um princípio maior. Inclusive Paulo escreve aos Filipenses, né, ele diz, alegrai-vos o Senhor, digo-vos novamente, alegrai-vos o Senhor. Então, ainda que eu não saiba a razão disso, né, eu posso caminhar em alegria e satisfação no Senhor, pelo fato de que é um imperativo de que eu conheço, né, posso conhecer os benefícios ali de estar junto a Deus. Muito interessante. Tiago, eu acho que essa sua resposta, essa contextualização, ajuda a finalmente conduzir a gente, então, para a pergunta principal que nos foi feita, que é a seguinte: como é, então, que o cristão lida com a depressão? A gente sabe que talvez nós temos hoje dentro da igreja dois tipos de pensamento, né? Algumas pessoas que veem a depressão ou esse tipo de comportamento sempre associado com questão pecaminosa, então você lida espiritualmente com isso. E outras pessoas, elas já nem consideram a questão espiritual, talvez já estão tão envolvidas por pensamentos seculares que elas vão sempre buscar um tipo de tratamento secular para isso, um tratamento médico. O que você poderia dizer para a gente a respeito desse dilema? Afinal, o cristão pode sentir depressão? Se o cristão sente, ele está em pecado? Existe alguma questão clínica envolvida? Vamos pensar o seguinte, assim, quais são basicamente os pensamentos com relação à depressão hoje, né? Você pegar, por exemplo, claro que a gente não tem nem tempo para falar de tudo isso, mas hoje existe basicamente mais de 350 filosofias de aconselhamento. Então, você tem um oceano aí, né, de possibilidades com relação a isso. E dentro disso tudo, acho que isso são as variantes, né? Existem basicamente três que são as principais. Assim, você tem o pensamento integracionista, né? Ou seja, aquele pensamento que o cara é crente, mas ele acha que a doença da mente ou da alma você trata então de uma forma médica, enfim. Você tem um outro conceito que é a teoria, né, ou a visão espiritualista, que é aquela ideia de que tudo é pecado e ou é um demônio que está ali na pessoa, que ela tem que ser tirada, né? Então, você tem essa questão, e existe aquilo que eu defendo, aquilo que eu entendo como princípio bíblico, que é a visão do aconselhamento bíblico, tá? E a visão do aconselhamento bíblico, ela traz algumas realidades quando a gente trata a depressão. Por exemplo, quando alguém chega com um caso depressivo, com sintomas depressivos para aconselhamento, a primeira coisa que eu peço para ela fazer é um exame geral, é um check-up. Por quê? Porque hoje existem, né, indicadores aí de hormonais, por exemplo, tireoide, enfim, outros, que podem alterar o humor daquela pessoa, né? Só para a gente entender, isso não é, obviamente, a razão principal, porque a pessoa, ela mesma, ela tendo um hormônio desregulado, ela ainda pode responder biblicamente a situação da vida dela, né? Mas existe realmente um hormônio, né? Vamos falar a tireoide, que é a mais comum aí, uma das mais comuns,
que a pessoa às vezes está lutando com um sentimento de tristeza, ela está fazendo as coisas da vida dela, mas ela está se sentindo triste, de repente ela vai lá, faz um exame e vê que tem um problema hormonal, tem uma disfunção hormonal, ela vai lá, repõe, enfim, faz o tratamento e acabou o problema. Então, o que acontece? Você pode fazer o aconselhamento, você pode trabalhar com ela, mas é importante essa visão médica, né? Esse indicador biológico. Ou seja, é porque ela está pecando? Não. A grande realidade é nós vivemos num mundo caído, quer dizer, nós somos resultados aí, né, da queda de Adão e do nosso próprio pecado de uma forma imputada e geral, né? Ou seja, é a razão da disfunção hormonal e tudo mais como consequência até daquilo que Deus disse em Gênesis, né? Ou seja, você vai morrer e tudo isso depois vem as doenças e tudo mais, mas não necessariamente porque aquela pessoa cometeu um pecado. Então, poxa, ela pecou, então agora não, ela tem um problema hormonal e ela então lida com tristeza, lida com desânimo, né? Então ela vai lá, faz esse exame, beleza. Então ela tem ali, descobre, repõe um hormônio e vida que segue. Inclusive, atendi uma jovem, né, que ela ficou vários assim, dias em aconselhamento, até sair o exame. Quando saiu o exame, foi comprovada uma questão hormonal. Ela tomou e ela ficou bem. Nós conversamos umas 2 ou 3 vezes para se dar conta se realmente era só isso, e isso, quer dizer, ela estava pecando? Não. Ela pecou, os pecados específicos? Não, era uma questão. Agora, existe, obviamente, né, a depressão que vem por causa de pecado. Nós temos, né, eu não gosto de dizer que Elias tinha depressão, acho que nem tinha essa nomenclatura, né, a palavra depressão, ela não existe na Bíblia, ela foi cunhada no século XIX, por exemplo, né, e antes até dela ser chamada de depressão, o termo usado de uma forma geral era melancolia, né? Até se alguém se interessar e ler o livro, a história da melancolia, vai poder perceber isso também. Agora, por exemplo, Elias, o próprio Salmo 102, né? Ele descreve ali sintomas depressivos, meus ossos doem, né? A minha alma, enfim, o próprio Davi descreve no Salmo 51 a sua dor de arrependimento. 1 Reis 18, 19, ou seja, esses homens, eles experimentaram tristeza a nível, né, como eles descrevem ali, por causa de um pecado. Não trataram o seu pecado e aquilo os levou à tristeza. Aquilo os levou a uma, né, não vou falar depressão, mas um estado ali de lidar, né, principalmente quando a gente pega 1 Reis 18, é interessante porque o texto fala, né, no capítulo 18, Elias é o cara mais crente de todos, né? Ele vence 450 profetas de Baal, ele, enfim, dá o show lá, né? Claro, com a mão do Senhor, o Senhor, ele ora, cai fogo do céu e tal. E quando chega no capítulo 19, né, uma frase muito intensa assim é salvar a sua própria vida. Quer dizer, ele perde a perspectiva da soberania de Deus e ele começa então a querer cuidar pessoalmente da sua vida. Inclusive o texto é enfático quando diz assim, Elias se foi para o deserto. Quer dizer, a ideia do profeta é que ele fosse guiado por Deus, mas ali ele toma uma decisão pessoal de ir contra o que o Senhor estava dizendo, o que obviamente acarretou tristeza e depois alguns problemas na sua vida, e, né, o Senhor trata ali quando ele está na caverna e tal, assim como o próprio Davi que escondeu o seu pecado. Então, nem sempre a tristeza que nós temos, ela é por causa, a origem dela é pecaminosa. Porém, Tiago, ela pode se tornar pecaminosa. Por quê? Tá? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem uma dor crônica. Ela tem que conviver com uma dor crônica, por exemplo. Isso não é um pecado, certo? Ela foi diagnosticada com alguma coisa. Mas então, ela vai ter uma escolha ela vai encontrar contentamento mesmo naquele momento de vida que ela tem que passar. E a resposta que ela vai dar a isso pode sim levá-la a um estado, a um sintoma depressivo, e aí sim a resposta pode se tornar pecaminosa. Muito interessante, Thiago. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, a sua entrevista, e certamente os nossos ouvintes tiveram bastante das suas dúvidas solucionadas e outras inquietações, de repente, plantadas para a gente começar a se perguntar a respeito disso. Você tem alguma indicação final? A gente gosta sempre de fechar essa nossa conversa com alguma sugestão prática. Então, de repente, alguém que está passando por essa situação, alguém que conhece alguém dentro de casa, tem alguma orientação nesse sentido? Sim, existe um livro chamado Depressão e Transtorno Bipolar. Cara, eu nunca lembro o nome dos autores. Eu leio o livro e nunca lembro o nome. Tá? Mas ele é da editora Peregrino. Tá? E você pode procurar. E ele é um médico, tá? Que fala sobre
transtorno e depressão, numa visão médica. E isso é muito legal porque ele não só traz, né, essa questão da própria visão médica, de dizer, olha, o que é depressão. Eu lembrei aqui, achei aqui, é o Charles Hodge, e chama Depressão e Transtorno Bipolar, Ajuda e Esperança para o Enfrentamento Eficaz. Então esse livro, ele traz tanto conteúdo técnico, né, para você entender como é feito os diagnósticos e tudo mais, e entender também historicamente como nós tentamos falar na primeira questão aqui. E é um livro que traz esperança e enfrentamento eficaz, no sentido de como eu posso lidar com o meu próprio coração e como eu posso ajudar outras pessoas que estão passando aí por sentimentos depressivos. Então este livro é um livro, talvez, um dos mais completos aí, falando a respeito do assunto, e bem atual também. Muito bem. Quero agradecer demais outra vez a sua participação, Thiago, e já deixo aqui o nosso convite para os nossos ouvintes. De repente, durante a conversa, durante o bate-papo, outras dúvidas surgiram na sua mente. Se esse foi o caso, manda pra gente por comentário, pelas redes sociais, por e-mail perguntandoteologia@gmail.com. E eu tenho certeza que o Thiago vai ter um prazer enorme em voltar aqui e conversar sobre outros assuntos com a gente. Um grande abraço a todos e nós nos vemos no nosso próximo episódio.